Olá, começa agora aqui pela TV AL e também pela Rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado. O espaço em que os parlamentares catarinenses vêm conversar diretamente com a população do Estado sobre suas ideias, seus projetos, os temas que vêm defendendo na Assembleia Legislativa em prol da população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Valmir Comin, do PP, ele que volta à Assembleia Legislativa na atual legislatura e já com uma série de projetos a serem apresentados. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso poder falar com você e todos os nossos telespectadores da nossa querida TV AL. Deputado, falando em projetos, quando o telespectador leva em consideração a atuação de um parlamentar, ele fica muito de olho nos projetos que são apresentados aqui, porque as discussões que acontecem na Assembleia se refletem diretamente na sociedade. O senhor, preocupado com a questão da segurança, apresentou um projeto que tramita na casa e que tem no escopo a questão da segurança nas piscinas. Que projeto é esse? Bom, nós podemos visualizar e identificar que uma das incidências de causa de morte em crianças de 0 a 9 anos, ou de 1 a 9 anos, é basicamente o afogamento por sucção, por falta de uma prevenção básica, que é um componente simples, que custa apenas R$50, mas que na maioria das vezes não é observado, por parte de quem expede os alvarás, dos estabelecimentos. Isso tem ocasionado muitos momentos de tristeza em muitas famílias, não só em Santa Catarina, mas também a nível de Brasil. Então, a nossa proposição é no sentido de que, a partir do momento em que você tenha um estabelecimento com uma piscina, quer ela pública ou privada, que seja adequado a esse dispositivo, e com isso, com certeza, nós vamos conseguir aí preservar muitas vidas e muitos sofrimentos. É um dispositivo de segurança. É um dispositivo de segurança que, aliás, já deveria vir na própria norma da ABNT, e infelizmente acaba passando despercebido, e só quando ocorre realmente o fato, vindo muitas vezes a criança a óbito, é que se desencadeia todo um processo de indignação. E por essa razão e por essas manifestações é que nós tomamos essa iniciativa. Aliás, nós precisamos adequar a legislação à realidade em que nós estamos vivendo. E por essa razão é que tomamos essa iniciativa. Valeria, por exemplo, para parques aquáticos? Com certeza. Parques aquáticos, piscinas, balneários, enfim, todo estabelecimento que tiver no seu local uma piscina, ou um parque aquático, vai ter que necessariamente fazer essa adaptação, que é muito simples, tecnicamente falando, muito simples e um custo-benefício muito viável. Deputado, no que diz respeito à atenção voltada aos menores de idade, o senhor apresentou um outro projeto na casa que diz respeito a uma situação que aqui em Santa Catarina nós ainda vivenciamos. Menores que vivem em abrigos, por não terem responsáveis por eles mesmos, e que quando completam os 18 anos precisam sair desses abrigos e aí recomeçar a vida muitas vezes do nada. O que esse projeto que o senhor propõe traz no seu escopo? Eu observei uma estatística através da Associação da Magistratura Catarinense que no final do ano próximo passado para esse ano foram colocados à rua, digamos assim, ou completaram a maioridade mais de 600 jovens. Ou seja, todo jovem que está num abrigo, num albergue, a partir dos 14 anos até os 18 anos, o nosso projeto pretende fazer com que o Estado promova uma ação junto às universidades, ao Sistema Integrado Educacional, o Conselho Estadual de Educação, o próprio SENAI, o SENAC, para promover uma qualificação a esse jovem. Quer dizer, a partir dos 14 anos ele entra num ritmo, numa qualificação, quando completa a maioridade ele já está encaminhado para o mercado de trabalho e aí tem a condição de buscar a autossustentabilidade e também buscar um curso superior. Porque hoje o que acontece é que eles acabam não tendo essa alternativa. Exatamente, acabam sendo reincidentes. Por exemplo, esses 600 jovens que passaram, que completaram a maioridade no final de dezembro passado, estão jogados ao relento. Então, o grau de reincidência é muito maior. Volta a praticar as drogas, delinquência, a bandidagem
e isso traz sérios prejuízos, consequências drásticas, né, à sociedade. Por isso é um detalhe que vai fazer a diferença, a questão do resgate da autoestima, proporcionar o conhecimento e dar uma oportunidade digna de trabalho e uma profissão qualificada a esse jovem. É um detalhe que faz a diferença e que com o tempo nós vamos conseguir eliminar, talvez quase por completo, a situação, essa demanda reprimida que temos hoje no estado de Santa Catarina. Deputado, uma outra demanda que Santa Catarina tem em todas as regiões, e na sua não é diferente, o sul do estado, é a questão da infraestrutura. Hoje, quais seriam as principais demandas, os principais desafios da região sul no que diz respeito a essa área? Eu penso que o gargalo maior que nós temos é a inversão da concepção do modal e intermodal que nós temos não só em Santa Catarina, mas a nível de Brasil. E essa é uma linha que a gente vem debatendo e considerando muito através de audiências públicas, quando tive a condição de ser o presidente da Comissão de Transporte, na própria Comissão de Orçamento e agora como primeiro secretário na mesa diretora dessa casa, pretendemos implementar ações que possam objetivar encaminhamentos e que o governo possa, dentro do seu planejamento, buscar linhas e diretrizes macro, pensando a médio e longo prazo. Nós temos um país de dimensão continental, de um solo com riquezas naturais imensuráveis, de um poder, de um povo hospitaleiro, ordeiro, trabalhador. Temos um sistema acadêmico muito forte, quer dizer, temos um banco de dados muito forte, mas temos uma questão modal totalmente invertida. Nós, em 1950, 60, nós tínhamos 32 mil quilômetros de rede ferroviária no país. Reduzimos para 22, nós éramos para estar a 100 mil quilômetros de malha ferroviária espalhada por todo o Brasil. O custo do Brasil hoje, quando eu falo Brasil, inserido o contexto de Santa Catarina na média nacional, está em torno de 112, 114 reais por tonelada o transporte do norte a sul, do leste a oeste, o transporte rodoviário, de caminhão basicamente. O transporte ferroviário vem para 75, de 112 para 75. Olha a desproporção. O hidroviário, através dos portos, vem para 45. E, no entanto, nós estamos na inversão desse processo. O nosso sistema modal é rodoviário. Por um lobby do setor mobilístico, eu não falo que corrompeu, mas talvez seduziu, montar um lobby em cima do Congresso Nacional, nas diretrizes do planejamento básico do país e inverteram toda a situação. E hoje nós temos um custo muito grande e com dificuldade para poder competir com países desenvolvidos nesse momento da globalização. Eu cito, por exemplo, nós falamos tanto na Transitorânea, que vai interligar os portos, os 6 portos de Santa Catarina com o sul do estado, integrando a malha ferroviária lá em Araquari. Fala-se na Ferroeste, que é a ferrovia do frango, mas se esquece de falar da ferrovia do milho, onde nós teríamos o insumo básico da produção do agronegócio está justamente no centro-oeste do país. Agora olha o custo do commodity para trazer esse produto de lá para chegar aqui, para fazer a transformação, para tentar agregar valor e depois tentar competir com outros estados que estão mais próximos desse mercado produtor. Quer dizer, é uma concorrência desproporcional, desleal. Então, esse é o propósito e essa é a razão pela qual nós sempre estamos inseridos nesse contexto, lutando e reivindicando para que o governo abra os olhos e que pense dentro de uma visão de médio e longo prazo, mas que saia da mesmice e passe para ter uma atitude, ação. Eu sempre digo que quem faz a pasta é o titular. Então o gestor ele tem que estar à frente, o poder público ele tem que promover as ações, ele não precisa produzir nada, ele tem que ser um motivador, um incentivador da sociedade, criar agências reguladoras fortes, com poder de fisco e de fomento, fortalecer as instituições e jogar na mão da iniciativa privada que faz a sua parte. Deputado, no que diz respeito ainda à questão das ferrovias, o senhor acredita que o anúncio feito no final do ano passado pelo governo federal, dando boas novas aí para a questão da ferrovia do frango, que ligaria o oeste até o litoral, surge como um fator novo e inclusive de revolução no que diz respeito à mudança desse modal no país? Eu não tenho dúvida, até pelo grau de competitividade com outros mercados, com outros países, mesmo porque o custo, na operação do transporte entre o rodoviário e o ferroviário existe uma discrepância muito grande.
Então isso vai dar com certeza um impulso, né, na questão econômica, vai dar segurança jurídica ao investidor de poder se estabelecer, de prospectar os seus negócios. Agora vocês vejam bem a discrepância, né, com relação à questão do planejamento, como entra governo, sai governo, o que inicia um projeto, o outro não tem a continuidade, onde deveria ter uma segurança na Constituição, que independente de quem vier exercer a condição de ser o mandatário, de iniciar um projeto e o que viesse a posterior, mesmo sendo a oposição com ideologias diferenciadas, mas que esse tivesse um mínimo do ritmo de continuidade daquela obra, né? Não promovendo a paralisação, né, e colocando sobre o lixo, digamos, né, todo o recurso e os impostos, né, pagos pelo cidadão. Mas quando eu falo a discrepância na questão do planejamento, a rodovia, por exemplo, a Litoral Sul, a Tereza Cristina, a bitola da Tereza Cristina não se enquadra com a bitola nacional, da rede ferroviária nacional que tem um entroncamento em Araquari. Então ali tem que ter um sistema modal para fazer a conversão de todo esse processo para poder, o mesmo vagão que tramita aqui não pode transitar lá. Quer dizer, tudo isso foi a concepção mal feita, os interesses escusos que olharam o seu umbigo, né, localizado, e não pensaram no macro, no país como um todo. Por isso precisa de um plano para o país, né? Exatamente, não para um governo, dentro, né, de uma visão macro, né, onde as federações, né, das indústrias, as instituições possam realmente participar, opinar, né, fazer o ponto e o contraponto, e o governo então desburocratizar o sistema para afinar o discurso e pôr em prática todas as ações que se desejar, no caminho de buscar o desenvolvimento econômico do Estado. Deputado, a gente chega ao finalzinho, à reta final do nosso programa, mas não gostaria de terminá-lo antes de ouvir o senhor a respeito da crise energética que nós já vivemos em algumas regiões do país em função das secas que têm sido registradas, especialmente na região sudeste, né? Em algumas cidades a gente já começa a perceber que esse problema está chegando lá na ponta, no consumidor. E aí a gente volta a um discurso que o senhor tem muito presente durante seus mandatos aqui, no que diz respeito ao investimento nas termoelétricas, apesar de ser uma energia aparentemente mais cara, ser uma energia mais segura na sua concepção. Olha, eu sempre coloco e fico até com certo grau de indignação pelos 16 anos que estou aqui no Parlamento de Santa Catarina, batendo nessa frente na defesa não só do carvão, mas das fontes renováveis e não renováveis. E eu tenho dito sempre que um país emergente como o nosso, de dimensão continental, não pode dispensar de qualquer fonte alternativa de energia, quer ela renovável ou não. É muito bonito quando se fala a energia eólica, energia solar, energia hídrica, mas isso tudo está alicerçado e dependendo muito da vontade de São Pedro, das intempéries, né, da questão climática. Energia térmica é uma energia firme e uma mina ela não é liberada de um momento para o outro, ela passa por todos os procedimentos de arrima, onde exige a participação de vários especialistas, né, de estudiosos no assunto, para conciliar a questão da atividade técnica às questões ambientais. Nós estamos vivendo momentos de insegurança, de turbulência no cenário nacional por conta da disponibilidade de energia, quer ela renovável ou não. Nós temos hoje empresas que têm que paralisar turnos para poder compensar e poder continuar a sua atividade. Temos empresas, por exemplo, consumidoras de gás, pagando ágio para poder produzir. Quer dizer, é o contrassenso. O governo teria que estar à frente, dando a segurança jurídica a essas empresas. Quer dizer, você vai oportunizar 50 postos de trabalho, mas para oportunizar os 50 postos de trabalho você tem que pagar um ágio. Deveria ser o contrário, você teria que ter um incentivo, né? Promoveu crescimento, promoveu qualidade e oportunidade de valor, de renda e de emprego, você tem que ter um benefício como uma forma de ser um atrativo. E nós estamos no processo inverso. Por isso é que nós defendemos a geração de energia a partir do carvão. O mundo todo hoje, 42% do planeta, a fonte energética é carvão. Países caracterizados como ambientalmente correto, como é a Alemanha, tem 44%
da sua atividade através da geração de energia a partir do carvão. Além do que, teremos subprodutos que estão agregados a essa cadeia, né, produtiva, que é o gás, que a partir desse gás você pode partir para a indústria plástica, a indústria dos fertilizantes, a indústria dos combustíveis, a cinza utilizada no blend do cimento para utilizar na construção civil, uma série de outros fatores, produtos essenciais, por exemplo, que hoje são utilizados em foguetes, na indústria aeroespacial, na indústria náutica, e tantos outros valores que estão adormecidos no jazimento catarinense, gaúcho e paranaense, por falta de uma legislação específica para esse setor. Que é uma discussão que o Fórum pretende retomar. Exatamente. Inclusive, estamos com uma pauta onde será apresentada ao ministro de Minas e Energia, através do Fórum Parlamentar Catarinense e a Frente em Defesa do Carvão, integrada esses 3 estados para flexibilizar o governo a promover uma legislação dando segurança jurídica para que os investidores possam realmente se estabelecer, prospectar os seus negócios, suas usinas, e nós podermos ser autossuficientes e exportadores de energia para outros estados da federação. É uma discussão que ainda vai render bastante, a gente com certeza vai acompanhar de perto. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço, um abraço a todos. A você de casa, obrigado também pela companhia, e para rever este e outros programas, não esqueça, basta acessar o site da TV Assembleia no endereço que aparece no seu vídeo. Até a próxima oportunidade.